Olha, hoje a conversa é com você aí, pai, mãe, e é uma conversa séria. A gente precisa falar sobre a forma como a gente lida com os celulares e como que isso impacta com os nossos filhos, né? Assim, a relação que eles também vão construir com isso. A gente tem um vídeo aqui muito recente que eu gravei com a Ana Paula e é um vídeo muito bom sobre telas. A gente falou um monte de coisa, na verdade, né? Nossa amiga fonoaudióloga, que já veio aqui 2 vezes. O vídeo está em algum lugar aqui. Clica aqui que você vai saber onde é que está esse vídeo, se você ainda não viu. Mas a gente falou sobre uma coisa muito importante, que é a exposição dos nossos filhos às telas, né? Ou seja, tablets, celulares, todas essas coisas, televisão. Tem inclusive dados sobre a partir de qual idade que a criança poderia estar sendo exposta às telas. Tem tudo isso lá. E tem inclusive links sobre esses estudos lá nesse meu vídeo anterior aí. Você vai lá e dá uma olhada. Mas o que, assim, eu senti muita falta de falar naquele vídeo, e eu acho que a gente tem que ter essa conversa séria hoje aqui, é sobre qual é a nossa relação com as telas. Porque a gente fica falando assim, não, mas né, a criança não pode ter acesso, e a criança não pode ter um tablet, e é muito perigoso, é muito complicado, tem um monte de efeitos negativos. Mas e os efeitos que tem na gente, né? A gente não fala sobre isso, não falei no outro vídeo, e é importante, porque, bom, né, a gente também é impactado com isso diretamente. A gente não tem ainda uma relação saudável com os celulares, principalmente. E eu queria muito conversar com vocês sobre isso, contar um pouco da minha própria história, do que eu tenho feito hoje. E assim, eu ainda não conheço ninguém, assim, seja com ou sem filhos, nenhum adulto que tenha uma relação saudável com celulares, né? E assim, é bom a gente falar que a nossa relação não é saudável com o celular, e também isso impacta a forma como a gente vai criar e vai se relacionar com os nossos filhos. E mais ainda, a gente está falando de um modelo de relacionamento com tecnologia que não é saudável, e a gente está apresentando isso para os nossos filhos. Então, olha quanta coisa que a gente tem que falar e tem que fazer o meia-culpa, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, tá legal? Mas só depois do recadinho do paizinho. Bom, no recadinho do paizinho de hoje, um negócio super rápido. Tem tempo que eu não falo sobre isso aqui, eu queria muito falar da importância que tem de você aí fazer a sua parte e apoiar os criadores de conteúdo independentes que você gosta e admira, tá? No caso, eu, né? Vamos falar de mim aqui. Então, assim, é muito simples você se tornar um membro do clubinho do paizinho. Olha que coisa linda, né? Esse clube de apoiadores que cada vez mais está crescendo e as pessoas estão entrando. Então, assim, aqui no YouTube você tem uma maneira muito fácil de fazer isso, que é só clicar aqui ó, no botão Seja Membro. E você com R$ 7,99 por mês, olha só, bagatela, você vai entrar no clube de membros e você vai ter acesso ao nosso chat de conversa secreto, que a gente vai falar sobre todas as tretas da vida, a gente fala sobre os nossos conteúdos, a gente tira dúvida um com o outro, tá formando uma comunidade muito bonita ali dentro, de gente que se ajuda, gente que é bacana e que se desconstrói também todo dia um pouquinho. Então assim, essa é a recompensa, mas o que você está fazendo com esse dinheiro é me ajudando a manter esse trabalho também independente, ou seja, me ajudando a melhorar equipamentos, me ajudando a pagar a estrutura, as pessoas que trabalham comigo produzindo esses vídeos, que não sou só eu que estou aqui, né? Então tem o Hugo aqui atrás, tem o nosso editor lindo, Dantas, então assim, tem muita gente envolvida aqui, que não aparece nas câmeras, e a gente precisa também remunerar o trabalho dessas pessoas. Então seria muito lindo se todo mundo que visse esse vídeo pudesse também se tornar um membro do clube e pudesse contribuir com esses R$ 7,99. Porque assim, pode parecer pouco para você, mas faz uma baita diferença pra gente, porque somando um monte de gente, a gente consegue, né, ter dinheiro para conseguir manter essa roda girando, tá legal? Então não esquece, seja membro e venha pro chat do Zap Zap do paizinho. Bom, vamos lá então. A gente estava falando antes de que como é importante a gente falar sobre a nossa relação com os celulares, porque a gente está só nessa de tipo, não temos que limitar o acesso, não, os celulares são perigosos, as telas são perigosas para os nossos filhos pequenos, temos que, né, não sei o quê. Mas como é que a gente faz então com a gente aqui? A gente consegue se controlar? Eu, obviamente, tenho um problema seríssimo com isso, e parte da ideia de fazer esse vídeo veio muito de um processo meu de, deve ter um mês pra cá mais ou menos, que eu comecei a me sentir muito incomodado com a forma como eu tava lidando e principalmente como que eu sentia que o celular impactava em mim em termos de níveis de ansiedade, níveis de estresse, de impaciência, até com os meus próprios filhos. E qual foi o pontapé inicial desse meu problema? Que eu comecei a criar consciência sobre isso. Bom, os celulares, assim, ultimamente eles têm criado aplicativos aí, ou ferramentas dos sistemas dos celulares que mostram para você uma informação que é muito indigesta.
eles começam a mostrar para você quanto tempo você está utilizando aquele celular por dia, né? Quantas horas você está usando, quantas horas você está gastando no seu dia naquele celular. Ele começa a te mostrar com quais aplicativos você está gastando, né, do tempo do seu dia naquele celular. E olha, eu vou te falar, a primeira vez que eu vi os dados ali históricos do meu consumo de celular por dia, eu tomei um susto. Eram 6 horas diárias de utilização de celular que eu tinha. E assim, durante um bom tempo, eu olhava aquilo ali e falava assim, não, mas tudo bem, porque, né, paizinho, vírgula, eu trabalho criando conteúdo, eu tenho que postar os negócios no Instagram, eu tenho que responder as pessoas no YouTube, eu tenho que responder os comentários, tenho que mandar e-mail e tudo mais, e tem um grupo dos apoiadores no WhatsApp, eu tenho que conversar com essas pessoas também. E, sabe, é aquela coisa em que você fica na defensiva porque você sabe que você tá errado, né? E você fica assim, pô, né, mas eu sou criador de conteúdo na internet, eu tenho, bom, né, eu tenho, não posso, né, eu tenho que ter. Mas eu comecei a ver que, poxa, peraí, mas 6 horas, cara, peraí, um dia de trabalho normal aí, né, CLT e tal, 8 horas, cara, eu tô quase um trabalho inteiro, né, um período inteiro de trabalho no celular. E isso é claro que não é durante aquelas 8 horas ali do dia, é tipo um pouco de manhã, um pouco na hora do almoço, depois de noite, né? Eu comecei a ver que muitas coisas eu começava a utilizar o celular como uma bengala para eu fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, às vezes quando eu botava os meninos para dormir, com medo de eu não dormir junto com eles, né? Porque a gente está cansado, sabe como é que é, né? Você vai botar 2 filhos para dormir, conta uma história, papo vai, papo vem, daqui a pouco você está dormindo no meio da história e aí você dormiu junto. Aí você acorda 11 horas da noite e fala, caraca, meu dia acabou. E aí bate uma depressão, né? Então, assim, uma das coisas que eu usava para não dormir era ficar no celular. Mas eu comecei a me dar conta que todas essas coisas estavam me deixando muito mais ansioso do que, sabe, bem ou acordado. Eu ficava forçando uma barra ali e, sabe, ficava nervoso, ficava irritado. Às vezes perdi a paciência com os meninos e comecei a ver que isso tinha relação direta com a minha utilização de telefone. Às vezes no fim de semana, quando, né, você está ali, você gostaria de estar fazendo alguma coisa com seus filhos e tal, e você, não, peraí, deixa eu olhar aqui essa lista de comentários aqui no Instagram, peraí, Dante, não sei o que, e você às vezes acaba ficando, sabe, não, tá bom, vamos lá, vamos fazer o que você quer. E cara, peraí, não faz sentido, cara, eu tô aqui, é fim de semana, eu sou pai, isso tudo é pra eu estar com eles, não no celular, sabe? Então essa batalha sempre foi muito forte comigo, e quando eu descobri que eu ficava 6 horas por dia olhando o celular, isso me deu uma bad vibe danada, tá? Eu, inclusive, não sei quantas horas você gasta aí no celular por dia, mas eu queria lançar esse desafio. Deixa aqui nos comentários quantas horas você tem aí no seu celular que você utiliza ele por dia. Vamos fazer esse acompanhamento aqui e vamos ver o quanto que a gente pode, inclusive, melhorar, que é o que eu vou, né, eu pretendo dar umas dicas aqui do que eu tenho feito, porque, né, não descobri que foram 6 horas e parei na vida, né? Então, assim, o que eu tenho feito? Primeiro eu falei assim, tem que tomar, né, vergonha na minha vida, porque não pode ser assim. Eu não posso ficar 6 horas no celular pendurado e ficando nervoso, não tendo paciência com eles e ficando ansioso, sabe? Essa sensação de ansiedade mesmo, tipo, caramba, eu preciso. E aí tem aquela coisa, né, que você já meio que cria aquele movimento de hábito, né? Você não pode mais estar parado no elevador que você já mete a mão no celular, tá? E já quer olhar, porque você não consegue mais ficar sozinho consigo mesmo. É muito esquisito isso. Você não consegue mais ficar sozinho com seus pensamentos. Você, sei lá, se eu estou no refeitório comendo minha marmitinha lá, eu vou puxar o celular e olhar e ficar olhando enquanto eu como. Por que eu não estou ali presente comendo aquela refeição? Mesmo que eu esteja ouvindo uma música, ouvindo um podcast, não, sabe? Eu estou fazendo tudo isso, olhando o celular e ainda comendo, sabe? Então, eu comecei a pensar muito sobre isso e comecei a tentar ir atrás do que eu podia fazer para melhorar. O primeiro passo, acho que foi esse, foi reconhecer que eu tinha esse problema. Bom, e aí uma das coisas que eu decidi fazer foi algumas pequenas mudanças, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava utilizando muito o celular, eu estava lendo muito pouco livro também, além de todas essas questões de estar irritadíssimo com os meus filhos, né? E aí eu falei assim, bom, vamos começar a ler alguns livros aí. E aí um livro que eu peguei para ler, que assim, tem sido ótimo, não terminei ainda, mas ele é um livro ótimo, é o livro da Catherine Price e ele se chama How to Break Up with Your Phone. Então, infelizmente não tem em português. Ele é um livro que, traduzindo assim direto, seria Como Terminar com o Seu Celular.
é claro que a proposta da autora não é você se desfazer do seu telefone, voltar aquele startup lá que só manda SMS e liga, sabe? Não é essa a ideia. Mas de criar uma relação saudável com os nossos celulares. Porque a gente sabe que a gente vive numa época que é impossível você viver sem celular. Quer dizer, possível até é, mas a gente não quer isso também. A gente só quer criar essa relação saudável. Então, se você tem facilidade de ler inglês, recomendo muito que você leia esse livro, tá? Mas eu vou te dar algumas dicas aqui do que eu tenho aprendido, tanto no livro como fora do livro, lendo em outras coisas e coisas que têm me ajudado de fato no dia a dia, tá? A primeira coisa, e essa é uma coisa muito legal de você fazer, porque assim, tudo é questão de hábito, né? Tudo é questão de você se condicionar a pegar o celular, a ir naquele lugar, ir naqueles aplicativos e ter aquela sensação de que você está perdendo algo quando uma vibração toca ali, quando sua notificação chega no seu celular. Todas essas coisas causam muita ansiedade na gente. Então a primeira coisa que eu fiz foi desativar as notificações da maioria dos meus aplicativos. Assim, maioria. Estou falando de Instagram, estou falando de Twitter, de Facebook, nenhum deles mais me manda notificação de nada. Então, para eu saber o que tem de novo nesses lugares, nessas redes, sabe, é uma decisão minha ativa de ir lá, clicar naquele ícone, abrir e ver o que tem de notificação ali dentro. Então, é muito melhor porque você não se sente toda hora interrompido, você está no trabalho, você está com as crianças, seu celular não vibra mais, porque você está ali, né, e você não sabe o que está acontecendo. E até por um momento você ainda tem aquele reflexo de, bom, peraí, deixa eu ver como é que tá, mas com o tempo você perde esses estímulos de vibração, de barulhinho e tudo mais, e você vai esquecendo. E aí você passa às vezes um dia inteiro, sabe, às vezes eu fico um dia inteiro sem entrar no Facebook, eu entro lá, legal, tem isso aqui, beleza, ok, vida que segue, sabe? Então isso é uma coisa que é importantíssima, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é mude as posições dos ícones no seu celular, sabe? Assim, se você for pegar o teu celular aí, a tela principal dele, todos os ícones que você mais usa estão ali, né? É o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, é o YouTube. As coisas que você mais gasta tempo estão ali de fácil acesso. Então torne isso mais difícil para você. Ou seja, ou você tira ele completamente da tua tela inicial, se você puder, né? Android dá para fazer isso, iPhone não. E, enfim, se você não puder tirar ele da sua tela inicial, pelo menos que você jogue para as outras telas. Ou jogue dentro de pastinhas, grupinhos ali escondidos que vão fazer com que você tenha que dar mais de um clique para poder acessar aquilo dali. Isso também te ajuda a diminuir o consumo que você tem nesse aplicativo, nessa rede social. Uma terceira coisa que eu fiz e que, assim, uma das coisas que mais tem me ajudado, na verdade, é que o Hugo aqui, que está aqui atrás da câmera, sempre reclama comigo. Ele tá rindo, mas é de ódio meu. Mas é um negócio que funciona muito. O celular, ele é muito colorido e as cores, obviamente, elas são muito chamativas e as cores são pensadas para chamar sua atenção e provocar ansiedade também. Então, se você coloca o seu celular com tela em preto e branco, você reduz a sua vontade, assim, de uma forma drástica de você querer estar usando o celular. E assim, é muito louco, porque eu uso, tá aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Então, tá vendo? Tá em preto e branco. Não foi filtro da edição, não. E por que isso? Porque, cara, você naturalmente começa a perder o interesse. Você vai ali, vou entrar aqui no WhatsApp, vou ver as mensagens aqui, tá ok, vou entrar no Instagram. Então, todas essas coisas ajudam muito a gente a perder um pouco o interesse de estar gastando tanto tempo no celular. Isso faz toda a diferença pra gente que está nesse processo de detox. Eu vou usar para sempre? Não, eu já usei bastante o modo preto e branco. Hoje em dia eu já estou usando um pouco menos, assim, mas quando eu começo a sentir que eu estou ficando, entrando muito, eu já vou lá e boto ali. Já tenho até um atalho para botar o negócio em preto e branco. Não é para facilitar o meu acesso ao Facebook, mas para facilitar o acesso a botar em preto e branco, entendeu? Então, assim, tentem fazer todas essas coisas, eu tenho certeza que vai te ajudar. E, assim, de resultado que eu posso te falar é que hoje em dia, eu tô gastando uma média aí de 2 horas e meia, mais ou menos, 2 horas e 40 de tempo de celular. Então, assim, foi uma medida muito drástica, foi uma redução muito forte, assim, do tempo que eu posso gastar. Eu não posso gastar muito menos porque, de fato, tem coisas que eu tenho que fazer, né, por causa do paizinho vírgula, mas, cara, fez total diferença
quando eu tô com as crianças e eu tô finalmente com o celular lá longe e ele não tá vibrando, ele não tá fazendo nada, e quando eu pego ele tá preto e branco lá, depois eu vejo isso aqui. Então, cara, faz toda a diferença. E eu super recomendo que você tente fazer essas coisas, ou que pelo menos você pense sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente pensar de uma forma bem racional sobre a forma como a gente está se relacionando com os nossos celulares. E talvez essa seja um grande detox, mas que isso ajude a gente a, perceber que aquilo é só um aparelho. E que, né, a gente tem outras relações tão ricas e tão importantes, que inclusive assim, com você mesmo, né? Tipo, quantas coisas eu estava privando eu mesmo de fazer só porque eu estava gastando tanto tempo no celular. Eu consegui voltar a ler, então tipo, às vezes eu vou botar as crianças para dormir, eu levo lá o meu leitor digital e vou ler um livrinho lá, cara. Enquanto eles estão tentando dormir, eu conto uma história e eu continuo lendo o livro. Às vezes eu durmo em cima do livro. Sim. Mas eu não tô mais, sabe? Eu não tô mais irritado que eles precisam dormir logo, que eu tenho que sair dali, e que não sei o quê, ou que tô jogando um joguinho, aí eu fico nervoso porque eu morri, aí a criança não dormiu, aí eu fico mais nervoso ainda. Então, tudo isso acabou e eu tenho me sentido muito mais em paz com relação a todo esse contexto. Bom, e assim, vamos falar agora então do ponto de vista da gente que tem filho e de como que a gente educa os nossos filhos através do modelo, né? Eu falo pra caramba aqui no canal que é uma das maiores coisas que a gente pode fazer para educar os nossos filhos é através do modelo, né? E aí, já que a gente está até falando de modelo, é entender que quando a gente está ali com o celular se torna uma barreira entre a gente e os nossos filhos. Não só do ponto de vista que a gente às vezes está ansioso, está irritado por causa do celular, mas porque eles estão vendo que os pais deles estão tanto tempo usando aquele negócio, então aquilo ali deve ser a forma natural que os adultos fazem na vida dele, né? Então provavelmente eles vão querer fazer isso. E não é à toa que cada vez mais as crianças estão solicitando terem celulares cada vez mais novas e estão cada vez mais querendo ter celular a qualquer momento, na hora do almoço, na hora da janta, porque a gente está ali também na hora do almoço, na hora da janta, olhando nossos celulares. Então, a gente vetar o uso dos nossos filhos de celulares faz todo sentido. Mas é meio esquisito quando a gente não tem nenhum tipo de controle sobre o nosso uso do celular. Isso daí atrapalha bastante e dá para eles uma imagem que não é exatamente a imagem que a gente gostaria de ensinar a eles, né? A gente não tem a referência dos nossos pais, né, ficarem mergulhados em celulares, mas eu, por exemplo, tenho uma imagem muito forte de como que eram os meus pais com relação ao jornal, sabe? Jornal de papel. Eu odiava jornal de papel, porque era sempre um jornal de papel entre eu e o meu pai, ou eu e minha mãe. Eu nunca conseguia brincar com eles, porque estavam sempre lendo, sempre lendo. Então hoje, assim, na verdade eu nunca gostei de ler jornal, por causa disso, porque eu tinha raiva do jornal, porque ele ficava na frente ali dos meus pais, sabe? Então, talvez a gente esteja colocando um novo jornal na frente dos nossos filhos, aquela parede ali, que a gente está sempre aqui. Não, peraí, filho, peraí, deixa eu acabar aqui. Não, deixa eu mandar essa mensagem aqui. Não, filho, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui que é importante. E sabe, o que é tão importante, que é mais importante também da gente estar com os nossos filhos, né? E eu não estou falando que a gente tem que largar tudo e viver tudo em função dos nossos filhos, mas a gente tem que saber balancear essa coisa. E eu posso dizer, do meu ponto, assim, da minha experiência própria, de que às vezes eu mesmo não consigo balancear isso, sabe? É por isso que eu estou tentando fazer esse trabalho de detox aí mais intenso. Então, é entender que a forma como a gente se relaciona com os equipamentos aí, com o celular e com tudo mais, com redes sociais, é o exemplo que os nossos filhos vão ter de como eles vão se relacionar com esse tipo de tecnologia, tá bom? E mais ainda, a gente entender que quando a gente está ali no celular, e além de ser essa barreira invisível da gente, né, no vínculo que a gente está construindo com os nossos filhos, a gente tem que entender que mesmo que a gente esteja, sei lá, vamos tentar mudar um pouco o ponto de vista para quem tem filho pequeno, que tem bebê, por exemplo. No meu caso aqui, a gente tem a Maia, que é bebê, tem 5 meses e tal. Cara, por mais que ela não esteja ali solicitando ativamente brincar com você, né, e sentar para jogar alguma coisa, para conversar, né, verbalmente, não é só porque é um bebê de colo que a gente pode ficar ali no celular, sabe? Eu já fiz isso várias vezes e hoje eu tento me controlar ao máximo, porque por mais que eu sei que um bebê de colo, ele vai ficar muito no colo, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar só no celular. E às vezes eu faço isso mesmo, tipo, tô ali no celular, papapá, e aí aquele colo que eu tô dando é um colo mecânico. É um colo que, na verdade, não tem afeto nenhum, porque eu só tô ali segurando. É a mesma coisa, praticamente, de estar ali num sofazinho, numa cadeirinha, porque, beleza, tudo bem, tem um colo do pai, tem um contato da pele, tem um calor da pele, é diferente. Não é a mesma coisa que botar num sofá, numa cama. Eu sei que não é, mas é um colo duro, é um colo que não tem um contato visual. O colo pelo colo não é
tudo aquilo que a gente pode oferecer para construir um vínculo legal com os nossos filhos, com os bebês, sabe? O colo, ele precisa ter o contato, ele precisa ter aquele olhar, ele precisa ter, sabe, aquela respiração, aquela fala, precisa ter atenção. E os bebês, eles percebem essa diferença de atenção. Então, imagina, você é um bebê, você está olhando para o seu pai ali segurando você no colo e você nunca está vendo a cara do seu pai, porque a cara do seu pai está sempre olhando para o outro lado, porque está olhando para o celular, entende? Então, isso tudo impacta muito a relação que a gente está construindo com os nossos filhos, e é por isso que eu senti essa necessidade de gravar esse vídeo e ter essa conversa sincera com você, porque eu cometo esse erro e eu tenho certeza que você também está cometendo isso daí. E de novo, não estou dizendo que a gente tem que largar tudo, né? Não usar mais celular, desinstalar todas as redes sociais do celular e viver em função dos nossos filhos, sejam eles mais velhos ou bebês, mas que a gente tem que saber balancear isso daí. E eu acho que o caminho dessa relação saudável começa com a gente reconhecendo que a gente tem um problema. Inclusive, eu queria muito que você deixasse aqui o seu relato. Como é que é a sua relação com o celular e o seu filho? Quantas horas? Qual é o seu relatório aí de dias, né, de horas por dia que você utiliza celular? Você tem essa sensação de que te causa ansiedade? Você quer mudar isso? Deixa aqui nos comentários.